Olá pessoal, então esse é o nosso terceiro vídeo sobre o tutorial aí sobre o PSIM. Então no primeiro a gente mostrou como instalar, o segundo como trabalhar com as medições básicas em corrente contínua e agora nós vamos mostrar a medição de potência usando o PSIM. Então abrindo o PSIM, eu vou aqui desenhar um circuito, né? Abrir aqui um circuito novo. Vou gravar aqui, sei lá, teste potência, dá um nome aqui qualquer. E vamos iniciar aí o nosso circuito, né? Então eu vou mostrar inicialmente só em DC, né? Como se mede uma potência, né? Então vamos supor que eu tenho um circuito aqui, né? Composto aqui só de uma fonte de tensão e um resistor em paralelo com essa fonte de tensão. Circuito bem simples. Colocar o terra, ele já sai ali em 100 volts, vamos deixar em 100 volts mesmo. Aqui a resistência ele já recomenda 10 ohms, vamos deixar os 10 ohms. Então está aí, né? Nós temos já um circuitinho. A gente pode medir aqui, né? Tensão aqui para garantir que está ali o que a gente espera. Temos que colocar o amperímetro aqui. Naturalmente, 100 volts dividido por 10 ohms, a gente espera que vai ter 10 amperes, né? Então vou mostrar aqui também, né? E se eu simulo aqui, eu tenho naturalmente ali os 10 amperes, né? Aqui ele não estava mostrando ainda, tá? Tá para mostrar, tá ali. 100 volts. Pois bem, agora supondo que eu queira calcular a potência que está sendo dissipada aqui nesse resistor, né? Claro, nesse caso é muito simples, né? Não precisaria nem medir, a gente sabe que, né, dá para fazer o 100 ao quadrado sobre o 10, que vai dar 1 kW, né? Ou dá para fazer o 10 ao quadrado, né, que dá 100 vezes o 10, que dá também 1 kW, né? Mas se fosse mais difícil calcular, como é que a gente mede usando o multisim, né? Então, o multisim tem um elemento aqui, ó, que é o watímetro, né? Você pode colocar aqui na pesquisa watt, ele já vai dar aqui, ó. Tem aqui um para trifásico e você pode pegar esse aqui, ó, que é de fase única, né? Então, como ele funciona aqui para a gente medir? Ele tem aqui dois terminais do lado esquerdo, onde tem ali uma bolinha, né? Indicador ali do lado onde deve entrar o fluxo de energia, e dois terminais do lado direito, né? Onde deve sair o fluxo de energia. Então, esse componente é feito para ser colocado em paralelo com o circuito ou elemento em que você deseja medir a energia que está sendo fornecida a ele, né? Então, do lado esquerdo você coloca onde está entrando o fluxo de energia e do lado direito onde está saindo o fluxo de energia, né? Então, supondo que eu queira medir o que esta fonte está fornecendo a esse resistor, então eu devo colocar esse resistor aqui desse lado, né? Então, ligar aqui. E aqui vamos apagar aqui os terminais. E aí aqui a gente
liga aqui e aqui a gente liga aqui. Então vocês podem ver que o vatímetro está em paralelo com esse componente onde você deseja medir a potência sendo absorvida, ele vai conseguir medir a tensão, e ao mesmo tempo a corrente que vai ser fornecida por esse elemento vai passar por ele. Né? Nessa configuração a gente vai medir a potência que está passando desse lado aqui do circuito para esse aqui, né? Ou seja, que a fonte, nesse caso, está fornecendo para o resistor que vai estar absorvendo essa mesma potência. Né? E como é que a gente faz a medição? Bom, a saída dele, né, ele tem duas saídas. Essa aqui que tem um W, né, que é onde você vai medir a potência. E aqui você tem quilowatt-hora, que ele mede a energia, né, sendo absorvida também, que eu vou mostrar depois como se faz. Então, para medir a potência, você precisa colocar um voltímetro. Ele, na verdade, fornece uma tensão que é proporcional à potência que está sendo absorvida em watts. Né? Então você liga ali, vamos configurar aqui o voltímetro, né? Eu vou chamar ele de P, né? Mandar mostrar ali. E vou mandar rodar a simulação, vamos ver o que acontece. Então vocês podem ver que deu um valor que não era o que a gente esperava, né? Que é bem estranho. Isso acontece por uma questão numérica de simulação, né? A questão da convergência, você tem que estar sempre atentos nos simuladores, né? Não dá para aceitar sem questionar os resultados, porque muitas vezes você precisa avaliar muito bem a configuração. No caso do vatímetro em corrente contínua, você tem que analisar os parâmetros de simulação, né? Então você clica aqui em Simulate, vem em Simulate Control e coloca esse objeto aqui em qualquer local da tela, essa roda, né? E clica nela, que vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, o Simulation Control, que ele permite configurar os parâmetros de simulação. Né? Então, para que o vatímetro tenha tempo de estabilizar, né, a simulação numérica, é importante vocês clicarem aqui no Free Run. Né? Ou seja, a simulação, nesse caso, ela vai ficar sempre continuamente operando num ciclo contínuo. Ela não vai simular uma única vez e parar. Né? E aí vocês, definindo isso, vou aqui salvar e rodar de novo, vocês vão ver como vai mudar. Né? Então, olha aqui, ó, agora já chegou a 999,999,6, né? Ou seja, praticamente 1 kW. Aí já deu basicamente o que a gente esperava, com alguma imprecisão. Né? Esse modelo aqui de voltímetro ele tem filtros, ele tem elementos que adicionam certa imprecisão e você tem uma certa imprecisão da própria simulação numérica, né? Que termina não dando um valor tão exato, mas nesse caso muito próximo, muito menor que 1% de precisão. Né? Na verdade, isso aqui seria 0,0001%, né? Próximo a 1 kW, que seria o valor correto. Né? E com essa opção que a gente clicou ali de Free Run, ele fica. Não é uma simulação que tem início e fim. Ele fica o tempo todo em ciclo contínuo simulando. Para você parar o processamento da simulação, tem que clicar aqui no botão de Stop Simulation. Né? Se você quiser medir já a energia que está sendo disponibilizada aqui para esse resistor, né? Aí você tem que usar esse terminal aqui, né? do quilowatt-hora. E ele mede a energia que está sendo absorvida em quilowatt-hora. Aí é importante configurar aqui o medidor
para dizer qual o tempo, né, de início e fim em que ele vai fazer a integração da potência para calcular a energia que está sendo consumida. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o resistor está absorvendo constantemente, basicamente 1 kW, né? Ou seja, 1000 joules por segundo. Se a gente medir durante 3.600 segundos, o que equivale a 1 hora, né? 1 kW durante 3.600 segundos, ou seja, durante 1 hora, obviamente equivale à absorção de 1 kWh de energia, né? Então, vamos ver se confirma. Aí uma coisa importante é vocês virem aqui de novo na simulação e ajustar o time step, né? Esse simulador ele permite até 600 pontos em modo demo, então vocês podem vir aqui na calculadora e calcular aqui os 3.600 dividido por 600. Vocês vão obter aqui 6 segundos, né? Então vocês podem ali e calcular um passo aqui no time step de 6 segundos. Como é tudo corrente contínua, né? Não importa muito que o passo de simulação, o time step, seja um valor alto, né? Então também a gente precisa colocar um multímetro ali, né, para calcular, para poder verificar a energia, né? Então eu vou chamar ele aqui de E, de energia, vou também mandar mostrar o valor, salvo aqui, mando simular. Opa, faltou clicar aqui. Esse aqui não precisa nem do flag. Então eu mando simular. Para e mando simular de novo. E está ali, ó, basicamente 1 kWh, né? 0,999, né? Bem como a gente esperava. Então, é um componente que ele tem um modelamento de filtros, toda uma integração numérica. Então, ele funciona bem para medir potência, mas existe uma certa imprecisão e é fundamental vocês tomarem cuidado aqui com a parametrização. O cutoff frequency é justamente a frequência de corte de um filtro passa baixa que ele tem no início. Vocês podem deixar em 20 Hz, porque na verdade em corrente contínua estão trabalhando com 0 Hz, né? Então com 20 ele funciona bem, né? Aqui o Start Stop Time, e você também tem que ver aqui nos parâmetros de simulação o Time Step, né? Tem que dar aproximadamente 600 pontos do Start até o Stop Time, né? E tem que ter o Free Run também para poder calcular aí as potências em corrente contínua. Então, com essas informações vocês já conseguem solucionar as atividades aí da segunda aula, né? E qualquer dúvida podem entrar em contato também, né? Que a gente está aí à disposição para resolver qualquer problema.